Olá, aqui é o Shifu Danilo Cossenzo, sócio da TSKF Academia de Kung Fu. Nesse vídeo aqui eu quero falar com você a respeito de duas coisas que aparentemente são incompatíveis, mas que na verdade elas se complementam. Quero falar com você nesse vídeo a respeito de cumprimento de prazos e satisfação do cliente. Nós temos um princípio no Kung Fu, em especial aqui na TSKF, que nos acompanha desde a nossa fundação, há 20 anos atrás, que é o cumprimento de prazos e o cumprimento de horários. Isso é uma regra da TSKF, isso é algo que faz parte da cultura da TSKF desde a sua fundação. Um exemplo prático disso, bastante comum, é o horário de início e término das aulas. Se o aluno quiser fazer a aula das 19 horas, por exemplo, ele deve chegar alguns minutos antes do horário de início da aula, na hora das 19 horas, para que ele tenha tempo hábil de se trocar e poder começar a aula junto com todo mundo. Se por acaso um aluno, por qualquer motivo, entrar na academia pontualmente às 19 horas, ele não vai poder fazer sala. Apesar de ele ter entrado na academia pontualmente às 19 horas, ele ainda vai precisar se trocar. Vai precisar de mais alguns minutos para trocar de roupa. Então o que acontece? Isso vai fazer com que ele chegue atrasado na aula e o instrutor, o Shifu, o mestre, não vai permitir que ele entre atrasado na aula. Isso significa que ele perdeu a viagem? Não. Às 20 horas vai começar uma outra aula de Kung Fu que, graças ao método de trabalho que nós temos aqui na TSKF, vai permitir que ele faça essa aula às 20 horas. Então ele não pode entrar atrasado na aula, mas ele vai ter uma certa liberdade de poder mudar o horário dele de acordo com a complexidade da agenda dele. E aí você pode me perguntar, mas o cliente não vai ficar insatisfeito com a academia, insatisfeito com a TSKF, porque aquele instrutor não permitiu que o cliente entrasse atrasado na aula? Sim, provavelmente isso vai acontecer sim, mas é importante que a TSKF permaneça fiel aos valores que ela defende. Um desses valores que existe no Kung Fu é a disciplina, então é importante a gente manter a fidelidade para com a disciplina. E um outro exemplo disso, que ilustra bem, veio do professor Clóvis de Barros, que é professor de filosofia da Universidade de São Paulo. Existem vários vídeos e palestras dele pela internet. E em uma dessas palestras ele estava contando que ele recebeu uma ligação de uma pessoa querendo contratar uma palestra dele para a Liga das Senhoras Católicas. E ele teve toda a negociação, conversou, explicou para a pessoa por telefone como é que funcionava, e a pessoa fez um pedido para ele já no final da ligação. Ela falou assim: olha professor, seria possível o senhor vir dar uma palestra para a gente, mas o senhor maneirar nos palavrões que o senhor costuma falar nas suas palestras? Aí o professor Clóvis respondeu assim: minha senhora, então acho que é melhor eu não dar a palestra, porque senão corre o risco da gente deixar as pessoas insatisfeitas com o que eu vou mostrá-la para elas. Aí a senhora perguntou: mas por quê? Aí o professor respondeu: existem 3 características que as pessoas podem esperar de uma aula ou de uma palestra minha. Na aula, nas palestras do professor Clóvis, você pode esperar energia, ele vai aplicar energia naquela palestra, botar a energia dele naquela aula, ele vai dar exemplos do cotidiano e ele vai falar palavrão. São 3 características marcantes do professor Clóvis. Se você quiser procurar vídeos dele no YouTube falando sobre filosofia, você vai encontrar ele falando bastante palavrão, bastante energia e muitos exemplos do nosso cotidiano. Aí ele voltou para a senhora e disse: olha, então se uma pessoa comprar um ingresso da palestra que eu vou dar para a senhora, chegar lá e não me ouvir falando nenhum palavrão, a chance dele ficar insatisfeito é muito maior. Por quê? Ele já sabe que é uma característica minha falar palavrão. Então se eu não falar palavrão, não serei eu integralmente que estaria ali dando a palestra de acordo com as características que fizeram a pessoa ir para a palestra. Aí ele conversou com a senhora e o final da história que ele conta, a palestra aconteceu, foi com palavrão mesmo, e no final deu tudo certo, ele até repetiu a palestra lá para esse mesmo grupo. Aqui na TSKF, quando uma pessoa começa a treinar o Kung Fu com a gente, ela espera encontrar um ambiente que favoreça o desenvolvimento da disciplina. E nós queremos nos assegurar de oferecer esse ambiente para os nossos alunos. O Kung Fu tem a ver com disciplina e é fundamental que a disciplina exista para que as pessoas possam evoluir em seu Kung Fu e também possam evoluir como pessoas além do Kung Fu. Se nós falharmos em oferecer um ambiente disciplinado para a pessoa, nós corremos o risco de deixá-la insatisfeita também com uma falha de virtude que nós dizemos que valorizamos. Mas é claro, a disciplina não pode ser também algo impositivo, a gente não acredita nisso. A disciplina na TSKF deve ser desenvolvida de uma maneira gradativa e natural. Fazer esse desenvolvimento de maneira impositiva não funciona no longo prazo. E é importante que o Kung Fu seja uma prática de longo prazo. Nada mais alinhado com isso do que ensinar a disciplina dentro de um trabalho de longo prazo. Mas e se um aluno
perder o prazo de inscrição para o evento ou exame e tentar dar um jeitinho, tentar se impor ou até mesmo conseguir uma vaga no grito. Como é que isso vai funcionar na TSKF? Aqui na nossa escola, nós valorizamos muito a disciplina, especialmente a disciplina com prazos e horários. Portanto, esse aluno vai precisar se lembrar que nós vamos nos ater, nós vamos nos comprometer a seguir a disciplina, que faz parte da cultura da TSKF. E, se ele perder um prazo, ele vai precisar se programar para o próximo evento, para o próximo exame. A gente não tem como encaixá-lo, abrir uma exceção, prorrogar um prazo. Por que a gente faz isso? Porque nós devemos, no longo prazo, sempre nos mantermos fiéis com os valores que nós temos. E esse valor é expressado na disciplina com horários, na disciplina com os prazos de inscrição. A gente pode deixar o aluno insatisfeito com isso? Sim, é bem provável. E a gente pode perder um aluno por conta disso? Sim, isso já aconteceu outras vezes. Mesmo assim, nós acreditamos que mantermos a fidelidade para com a disciplina traz mais resultados no longo prazo. Nós acreditamos que manter o compromisso com a virtude da disciplina sempre vai compensar no final do dia. Porque a gente sabe que sim, a gente pode ter alguns problemas eventuais e pontuais com isso, mas a gente sabe também que os alunos que permanecerem conosco terão a certeza que estão aprendendo um bom Kung Fu. Assim, se você é nosso aluno, fica aqui uma dica para você. Programe-se para fazer suas inscrições para eventos, para exames, com antecedência. Evite deixar para a última hora. Quando a internet vai falhar, quando você vai ter problema com o computador, ou quando você vai ter uma falha na sua própria memória e esquecer de se inscrever, não conte com a sorte, não conte com o acaso. Pratique a sua disciplina, a sua autodisciplina e faça sua inscrição com antecedência. Assim você vai ter tempo de resolver qualquer eventualidade, ter um tempo de sobra para poder compensar alguma falha que exista, ou mesmo conversar com o instrutor sobre alguma dúvida que surgir de último momento. Bom, esse vídeo fica por aqui. Qualquer dúvida ou pergunta que você tenha, é só deixar nos comentários abaixo. E se você quiser sugerir algum tema ou fazer uma questão a respeito de um próximo vídeo que a gente pode fazer para você, é só mandar um e-mail para nós. relacionamento@tskf.com.br. Sou o Danilo Cossenzo, sócio da TSKF Academia de Kung Fu.